amigos que acompanham o programa Sustentabilidade semanalmente, trazendo informação de qualidade para o Brasil e para o mundo. E hoje nós vamos falar da responsabilidade social na questão da reciclagem aqui no Brasil. O Brasil é um país que muito pouco recicla, só cerca de 2 a 3%, e países europeus mais de 30% a 40% em média. E um apoio muito grande para esta ação vem do projeto Carroças do Futuro, onde a Adriane Andrade vai explicar para você o que vem a ser esta ideia fenomenal. Muito obrigado, Adriane, por nos receber. Prazer é todo meu. Olá, Roberto. Olá a todos. Antes de falar do Carroças do Futuro, eu quero trazer aqui algumas informações sobre os catadores, né? Qual que é esse contexto que a gente tem nas cidades, né, do mundo inteiro. Então, cada brasileiro produz cerca de 400 quilos de resíduos sólidos ao ano. Desse total, somente 13% é reciclado. 90% no mundo. 13% no mundo. No nosso país, no Brasil. 90% só é reciclado por conta do trabalho dos catadores e catadoras, né? Essas são informações do Instituto de Pesquisas de Economias Aplicadas. Por ano, além de todo esse material que não é reciclado, e exatamente por esse motivo, são mais de 10 bilhões de reais que a gente enterra de materiais recicláveis que poderiam se tornar renda para os catadores. Então, a gente está falando de uma categoria profissional importantíssima que faz um trabalho fundamental para as cidades que não são reconhecidos, não são valorizados. E nessa perspectiva que a organização Pimp My Carroça surge para poder trazer valorização e dar visibilidade e reconhecimento para esses profissionais, que são grandes agentes ambientais, super necessários para as cidades. É importante, inclusive, considerar isso, porque como a nossa população sofre com as questões de renda, é importante esse apoio que vocês estão desenvolvendo, né, Adriane? Sim, com certeza. Ainda mais agora, no momento de pandemia, que a gente sabe que o número de pessoas trabalhando com reciclagem nas ruas aumentou bastante, né? Então, sim. Tem aumentado bastante a quantidade de catadores nas cidades, que é uma alternativa para a geração de renda, né? É um trabalho pouco valorizado, mas de qualquer forma é um trabalho que coloca comida na mesa e que as pessoas, hoje em dia, no nosso país todo, né, estão numa vulnerabilidade imensa. Então, o Pimp My Carroça, ele vai desenvolver esse trabalho através da arte, da sensibilização, pelo uso de tecnologias, inovações e participação coletiva. Nesse contexto, foi idealizado o projeto Carroças do Futuro. Ele foi idealizado pelo fundador do Pimp My Carroça, que é o ativista Mundano, que desenvolve trabalho com os catadores desde 2007, onde ele começou a grafitar as carroças dos catadores, e a partir daí ele começou a perceber que essas pessoas saíam da invisibilidade. Então, se a ferramenta de trabalho dos catadores tem uma arte, tem um cuidado, as pessoas não bom dia, está toda quebrada, as pessoas passam por cima. Então, nessa perspectiva, ele foi percebendo que, de fato, a arte teria condições de impactar a realização desse trabalho. Com isso, o projeto Carroças do Futuro, ele tem como proposta criar protótipos de triciclos, de carrinhos, de carroças, baseados no uso de energia renovável, né, que a gente utiliza como base essas energias renováveis que são mais sustentáveis, como uma alternativa à tração humana. Porque desde que a roda foi inventada, essa roda que os catadores estão usando, né? Então, desde daqueles primórdios, a carroça deles ainda não evoluiu. Então, a gente está buscando desenvolver esses protótipos com potencial de escalabilidade, à medida do possível de baixo custo, e os objetivos são direcionados para a melhoria da qualidade de vida, de trabalho, para reduzir a insalubridade da realização do trabalho que esses catadores desenvolvem e gerar maior renda para esses profissionais, sem gerar poluição, né? Sem poluir o meio ambiente. Vocês ficam em que cidade? São Paulo. São Paulo. Tem uma filial no Recife
E tem também, a gente tem um aplicativo, que é o Cataqui, que assim como o Uber, ele conecta geradores de resíduos aos catadores mais próximos. E a gente tem trabalhado com o Cataqui no país inteiro, né? E em vários outros países também. Quando eu recebi da sua assessoria de imprensa, você sabe o que me chamou a atenção? Primeiro, o fato de eletrificar, né, motorizar carroças. Eu fiquei abismado de falar, puxa vida, de fato nós estamos muito atrasados, porque o texto dizia sobre a sobrecarga que o catador transporta, que pode chegar até 1 tonelada por dia, ou alguma coisa por volta disso. Eu fiquei assustado com isso. Eu falei, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. E, de fato, grafitar a carroça, você traz um charme e traz essa visibilidade. E hoje, curiosamente, eu estou fazendo uma pequena obra aqui em casa, tem uma caçamba na porta e um catador chegou e começou a pegar as coisas. E eu fiquei olhando, de fato, eu falei, puxa, hoje tem entrevista com a Adriane, deixa eu ver o perfil do cidadão. E eu fiquei um pouco, assim, como é que eu vou te dizer, triste, né? Porque a gente vê que a situação, de fato, é difícil, né? Então, desculpa ter tomado tanto tempo para falar isso, mas para nortear a conversa, que ações vocês estão planejando para a melhoria? Porque, assim, vocês estão desenvolvendo carroça, se o cidadão não tem uma, vocês entregam uma, vocês precisam de apoio para construir novas carroças? Fala dessa dinâmica, como que isso acontece? Então, esse projeto, ele passou por algumas etapas, ele vem sendo desenvolvido desde 2019. Então, nós chegamos ao final de 2020 com um modelo de carroça elétrica que ela foi testada e validada e aprovada pelos catadores. Então, o próximo passo agora é a gente dar escalabilidade, é o próximo passo e o maior desafio do projeto, porque requer investimento, requer recurso, requer parcerias de todos os níveis, então, tanto a nível da sociedade civil se mobilizando e engajando para contribuir, quanto prefeituras, que, na verdade, se é um serviço que está sendo prestado para as cidades, as prefeituras podem ter uma participação importante para contribuir para a expansão desse projeto, assim como iniciativa privada também, com seu trabalho de logística reversa e seus compromissos. Então, os próximos passos agora é multiplicar, fazer com que essa tecnologia alcance, chegue aos catadores, e para isso estamos muito abertos a parcerias consistentes, iniciativas, para a gente poder lançar mais carroças por aí. Vocês têm um padrão de carroça para vender, por exemplo? Vocês têm um protótipo, assim, se eu, caso eu venha encontrar esse catador de novo aqui e quiser oferecer uma carroça para ele, eu consigo fazer isto? Consegue. O Pimp My Carroça, ele trabalha com as carroças que são padrões, e as que não são eletrificadas, e as carroças elétricas, né? Já com uma motorização elétrica para que a tração humana não seja tão necessária. Uma questão importante é dizer que esses catadores carregam a média de idade desses catadores, em pesquisas que foram realizadas, é em torno dos 40 anos, a grande maioria. E eles puxam essa carga uma vida inteira, e eles têm problemas nas articulações, problemas na coluna, né? Veja só, eu mesma, no desenvolvimento desse projeto, fui puxar a carroça, eu mal consigo baixar a carroça, pelo peso que é. Então, o trabalho que eles fazem é um trabalho que, no mínimo, deveria ser muito valorizado, né? Sim. Eu estou aqui, é gostoso fazer esse programa, porque a cabeça da gente fica girando, né? Eu estou aqui te entrevistando, mas pensando em como cooperar. Você vê possibilidades de colocar no nosso carrinho de compra as suas carroças para vender? Porque eu posso fazer isso dentro do meu site. Vejo, claro, com certeza, até com formas da gente conversar sobre a ideia da gente conversar com parcerias é para que esse projeto a gente não simplesmente fabrique a carroça e entregue para o catador. Esse catador precisa de um treinamento, tem toda uma questão de manutenção que ele precisa ser treinado para que ele possa fazer pequenos ajustes caso sejam necessários.
A gente, no Pimp My Carroça, tem uma metodologia de acompanhamento e quantificação de dados. Então, se você, Roberto, quer auxiliar um catador doando uma carroça, a gente não vai fazer só a doação, a gente vai acompanhar esse catador, a gente vai mostrar para ele todas as delicadezas que estão relacionadas à manutenção, ao uso da carroça. A gente vai contabilizar, nós vamos contabilizar o quanto que ele está coletando, em quanto tempo, qual melhoria na geração de renda dele, isso é importante também. Então, a ideia é a gente conseguir fazer com que o projeto de fato seja sustentável e o catador consiga se manter gerando mais renda. E como que o aplicativo funciona? Explica um pouquinho sobre isso para que as pessoas possam cooperar, aqueles que estiverem assistindo o nosso programa. O aplicativo Cataqui, então, ele é esse MIT, né? Você está com o seu reciclável em casa, você vai baixar o aplicativo no seu celular, Cataqui, e ele vai te apresentar um mapa mostrando onde estão os catadores no entorno da sua localização. Ao encontrar esse catador, você vai ter um cartão desse catador, quem é o nome, qual o telefone, quais materiais que ele coleta, e você vai fazer o contato com ele direto pelo WhatsApp. Que legal. Pelo WhatsApp, quer dizer que o catador tem um Zap. Tem o Zap, você pode chamar ele pelo aplicativo ou pelo WhatsApp também. Putz, muito legal, muito legal. E assim, eu estou aqui pensando, né? Como a gente tem um contato bem interessante com as áreas de sustentabilidade das empresas, né? E nós temos desenvolvido com a prefeitura algumas ações voluntárias na área de educação para crianças. Eu vou começar a buscar essas conexões para ver quais cidades poderiam utilizar isto, né? Esse teu modelo, né, de trabalho espetacular, e vamos dar voz a essa galera aí. Né? Muito bacana, muito bacana. Nossa ideia é expandir o máximo possível. A gente tem, o Pimp My Carroça, ele trabalha com embaixadores e representantes nas cidades, então se a gente precisar organizar projetos e ações em outras cidades do país, a gente tem representantes que conhecem os catadores, que já têm uma possibilidade de organizar a realização de trabalhos com o país inteiro. Quer dizer que vocês estão além do estado de São Paulo, é isso que você quer dizer? Quais são os outros estados que têm maior relevância, se é que você lembra de cabeça isso? Não lembro de cabeça, mas todas as grandes capitais, a gente tem no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, Salvador, a gente tem bastante lugares, assim, são mais de 55 cidades em 16 países. E o Pimp My Carroça atua. Em 16 países? Sim. Ah, vocês também fora do Brasil? Sim, não, as ações já alcançaram mais de 16 países, não são sedes da instituição. Ah, ok, sim, mas... E Adriane, me fala uma coisa, e qual é a reação do catador? Você percebe, há quanto tempo primeiro você está na organização, e se você consegue medir um improvement, vamos chamar assim, da relação deles com vocês, e como que isso traz um bem-estar e uma nova visão de vida para esse tipo de trabalho? Bacana a sua pergunta, muito importante. Para começo de conversa, o Pimp My Carroça, ele trabalha com o envolvimento dos catadores em todo o seu processo. Então, o Carroças do Futuro, no seu planejamento inicial, quando a gente começou a fazer um estudo de iniciativas anteriores, foi feito um trabalho de conversar com muitos deles. O que vocês acham? O que seria uma carroça ideal? O que você gostaria de uma carroça elétrica? Como que você vê essa oportunidade? Então, eles participam dessas etapas. Fizemos um hackathon, juntamos especialistas, foram vários catadores, porque eles contam para a gente quais são os desafios, as maiores dificuldades que eles têm, as necessidades que esses protótipos precisam ter para eles realizarem o trabalho. Você quer dizer que você customizou, digamos assim, o produto de acordo com a necessidade que eles apresentaram. Tá. E como até mesmo porque
estudando iniciativas anteriores, muitas delas não deram certo porque vinham de uma engenharia pronta, chegava no catador e aquilo não funcionava para ele. Sim. Então eles participaram. Quem puxa a carroça deve saber quanto custa essa ação, lógico, né? Exatamente. E a gente trabalha muito junto deles. Quando nós conseguimos chegar num protótipo que tinha condições de atender aos catadores, nós fizemos uma testagem com eles num ferro velho. Então, reações sobre ser a realização de um sonho, de ser tudo que eles precisavam, catadores mais a partir de 50, 60 anos vindo falar com a gente que é tudo que eles precisavam, que isso ia melhorar muito o trabalho deles. Então, eles ficaram bastante empolgados. A gente tem bastante catador que entra em contato. Como eu faço para conseguir uma carroça? Então, eles estão bastante animados com a iniciativa e a gente está trabalhando bastante para conseguir viabilizar e que as carroças se multipliquem, né? Então, para eles tem sido uma inovação importante. A gente que trabalha na área de comunicação fica sempre pensando, né, como cooperar. Você possui vídeos de depoimento dessa galera toda? Como é que é esse cenário? Temos alguns vídeos. É bacana, a gente tem alguns materiais no nosso Instagram, do Pimp My Carroça. E aí lá vocês conseguem ver, a gente fez uma matéria, foi agora em janeiro, na metade de janeiro, e a gente tem um pouquinho desses relatos dos catadores. Legal, porque assim eu poderia colocar no programa Sustentabilidade pequenos inserções desses pequenos vídeos mostrando isso, para que as pessoas possam contribuir, tá? Eu me comprometo a abrir esse espaço para vocês e a gente avaliar como podemos dar apoio para toda essa moçada. E você citou uma coisa que me chamou muita atenção, que durante a pandemia as coisas pioraram, né? Você quer dizer que algumas pessoas que, digamos, não eram catadores, se tornaram catadores, que mostram uma realidade duríssima do Brasil. Essa percepção, ela está medida ou é assim só a percepção do... Se ela está medida, a gente, por contato dos catadores que a gente tem, o Pimp My Carroça, ele desenvolveu alguns trabalhos, né, durante essa pandemia. Então, ele desenvolveu um programa de renda mínima para os catadores, que contou com vários parceiros que auxiliaram para a realização de doação de cestas básicas, recurso financeiro através de um cartão social, que os catadores do país inteiro receberam. E o Pimp My Carroça fez um trabalho por muitos meses de entrega de cestas básicas para os catadores. E com toda essa interação, a gente foi percebendo que o número desses profissionais ia aumentando. Puxa, que triste realidade, né? E quais são... toda vez que eu vejo uma organização que nasceu grandiosa, né? Porque vocês nasceram com uma série de ideias fantásticas, né? Vocês possuem pauta de qual é o futuro que vocês estão desenhando? Porque, por exemplo, no momento que surge a ideia, vamos eletrificar a carroça, houve uma reunião de pauta e isso passou a ser um objetivo a ser alcançado, tá? Quais são os próximos que vocês estão imaginando que serão necessários? Roberto. Pode contar? Primeiro essa pergunta, pode contar? Dentro de um contexto bastante instável, como a gente está agora com a pandemia, né, as nossas perspectivas de futuro também ficam um pouco instáveis, mas o Pimp My Carroça é uma organização que tem uma criatividade e uma vontade de fazer muita coisa, muita coisa. Vale ressaltar que o projeto Carroças do Futuro, a ideia de eletrificar carroças, já era uma ideia do fundador do Pimp My Carroça por muitos anos, né? Até conseguir viabilizar as boas ideias é todo um caminho. Então, assim como foi com Carroças do Futuro, existem outras tantas que também estão aí esperando oportunidades ou cavando oportunidades para poderem sair do papel, né? Então, a gente tem todo um contexto em torno da questão da gestão de resíduos nas cidades que precisa de muitas ações, inclusive a inclusão dos catadores de materiais recicláveis dentro dessas discussões para as melhorias e para a sustentabilidade das cidades, né? Vale lembrar que
além dos catadores cooperados, a gente tem os catadores autônomos, que é o nosso principal público-alvo e que é uma categoria mais vulnerável ainda que os catadores cooperados. Né? Então, o Pimp My Carroça ele vem trabalhando com uma visão de futuro de incluir esses catadores dentro de um circuito de trabalho digno, que respeite e valorize a atuação desses profissionais na cidade. Perfeito. E eu acho que aqui perto de casa, inclusive, tem um ambiente que eu vejo que eles se reúnem lá. Eu vou procurar ver se eles estão cadastrados e vou indicar vocês, até para que eu possa acompanhar de perto esse cenário e entender como o programa Sustentabilidade poderá contribuir com alguma ideia, né? Importante também, eu queria que você explicasse, Adriane, o seguinte: você falou que nós temos basicamente uma faixa média de 40 anos. Tem mulheres entrando nesse cenário agora por conta da pandemia, porque sempre foi uma atividade mais masculina. Você falou da tração humana, que me chamou muito a atenção quando eu recebi o release de vocês. Eu falei, como tração humana, né? E aí isso me chocou também um pouco. Como é que é esse cenário da mulher inserida nesse contexto? Eu não tenho aqui os dados, mas eu sei que assim, sempre existiram catadoras de materiais recicláveis mulheres, né? E a média de idade também varia, mas tem essa faixa etária dos 40 anos e as catadoras elas são muitas, né? Então é impressionante, esses profissionais, eles são grandes heróis da nossa cidade, né? Se os heróis estão aí agindo para salvar o planeta, os catadores estão salvando as cidades, então eles também são heróis. Então, existem muitas mulheres, e mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres que não tem como não admirar, né? A integridade desses profissionais, porque eles estão trabalhando, dando suor ali para conseguir gerar sua renda de forma honesta, digna, né, fazendo um papel importante para a sustentabilidade ambiental e urbana, e eles não são remunerados pela prestação de serviço, isso é um ponto muito importante. Eles são remunerados pela venda do material, que já é uma cadeia que tem muitas, até chegar na recicladora e vender essa cadeia, assim, eles não ganham. Tem atravessadores ganhando em cima do suor deles, lógico. Eles chegam a ganhar mais de 10 vezes em cima do valor que o catador conseguiu vender esse material, né? E o serviço que o catador passa um dia inteiro fazendo a coleta não é remunerado, né? Então, isso é um ponto bem importante. Enquanto a prefeitura, de alguma forma, arca em contratos por prestação de serviço de coleta de resíduos, os catadores estão coletando os resíduos também, uma quantidade bastante significativa, e só estão recebendo pela venda do material, que é uma quantia muito baixa. Interessante. Bom, nós estamos chegando já no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de como que as pessoas poderiam contribuir para o crescimento do projeto de vocês. Bacana. Então, bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar, agradecer a atenção de todos. Bom, para auxiliar o Pimp My Carroça, para contribuir e fortalecer com as ações que a gente realiza, peço que entrem no site, entrem em contato com a gente, que a gente apresenta todos os projetos e programas que a gente realiza. Agora, a reciclagem, ela é uma conscientização de cada um e é dentro de casa, né? Então, vamos reciclar, né? Quando você for destinar os seus resíduos, não mistura com o que é resíduo orgânico, né? Porque vai ter uma pessoa que vai se beneficiar utilizando e destinando adequadamente esse material. Então, para não dizer também que a gente tem os aterros sanitários bastante sobrecarregados e que eles não precisam receber os materiais recicláveis. Então, minha mensagem é: vamos parar de mandar dinheiro para ser enterrado nos aterros sanitários e vamos reconhecer e valorizar esses profissionais, que são os catadores. Adriane, uma curiosidade, qual que é a sua formação técnica? Eu sou gestora ambiental de formação.
Interessante, porque você fala com uma visão 360 graus que denota esse conhecimento importante. Vocês arrecadam, de alguma forma, também contribuições? Se alguém quiser contribuir, entra no site, tem como fazer isto? Isso, o site tem todas as informações, que é www.pimpmaicarroca.com. Perfeito. Bom, eu quero te agradecer muito a essa entrevista, achei muito interessante, fiquei muito impactado, né? Você sabe que o reciclado passa aqui quarta-feira de manhã, mas eu confesso que olho as calçadas todas as manhãs para medir se isto aumenta. E eu vejo sempre uma quantidade muito pequena de pessoas com o reciclado disponibilizado. Estou aqui pensando se a gente conseguiria, através de vocês, pensar em alguma campanha no bairro para a gente melhorar isto. E eu vou dar uma pensada e entrar em contato com você para ver como a gente pode contribuir nesse cenário educativo que o Brasil precisa tanto. Claro, Roberto, a gente está super aberto, inclusive para pensar juntos. Legal, obrigado, parabéns, mande um abraço para toda a sua equipe, tá? E espero que em breve você retorne contando as novidades do Pimp My Carroça. Roberto, obrigada, viu? Obrigada a todos, boa tarde. Bom, nós encerramos aqui mais uma edição do programa Sustentabilidade, trazendo educação. No fundo, é isso que nós temos buscado ao longo desses anos, trazer para você, amigo que acompanha o nosso programa, informação de todo mundo. E aí está um trabalho que vocês podem apoiar, Pimp My Carroças, Carroças do Futuro, você pode contribuir auxiliando, cuidando do planeta e auxiliando uma organização séria. O programa Sustentabilidade volta semana que vem, trazendo novas informações de qualidade para você. Um grande abraço e até breve.